aí, você está preparado para a aula de hoje? Porque nós vamos aprender sobre equações. Mas de novo equações? Não, gente. Nessa aula nós vamos aprender equações literais do primeiro grau. Então nós vamos falar sobre álgebra, calcular o valor do x. Vamos lá? Antes de realizar a explicação, é claro que eu vou sugerir algumas aulas para que você possa, relembrar como que resolve equações e depois voltar aqui para ter um bom desempenho. Porque eu já sei o que vai acontecer. Se você não tiver assistido a aula sobre equação do primeiro grau, tá? Aí você vai vir aqui, eu vou explicar, você vai falar, mas Giz, não tô entendendo. Lógico que você não vai entender, né, gente? Porque você precisa ter o conteúdo base. Então volta lá, assiste a aula direitinho sobre equações do primeiro grau para você arrasar nesse conteúdo. Combinado? E também aproveita para se inscrever no canal da Giz e deixar aquele joinha super especial para a aula de hoje. Vamos falar então de equações literais. Bom, equações, você já sabe como que é caracterizada uma equação? A equação, ela tem a letra, que é chamada de incógnita, e ela tem um sinal de igualdade. Porque a equação, ela representa o equilíbrio, entre os dois membros, que é como você viu na aula, nós trabalhamos com os dois pratos de uma balança, que estão em equilíbrio. Então, isso nós trabalhamos quando temos uma equação, tá bom? Agora, vem equações literais. Primeiro grau. Por que é primeiro grau? Você sabe por que é primeiro grau? Primeiro grau porque o maior expoente da incógnita x vai ser 1. E só lembrando, gente, nós estamos falando de equações literais do primeiro grau na incógnita x, tá bom? Então, quando falar primeiro grau, é primeiro grau porque o maior expoente do x, da letra x, da incógnita x, é 1, tá? E vai ser literal, nome literal, porque além da incógnita x, nós teremos outras letras ou outra letra, depende do tipo de equação. Então, olha o que eu trouxe para vocês. Ó. Observe as equações do primeiro grau na incógnita x. Uma coisa muito importante que você precisa anotar aí. O enunciado, ele vai especificar para você quem é a incógnita. Porque já que são letras, o x é uma letra, não é? Daí se eu coloco lá uma letra A, uma letra B, uma letra M na equação, como é que você vai saber quem é a incógnita e quem não é a incógnita? Então vai estar especificado no enunciado, assim como eu também escrevi aqui, ó, na incógnita x. Então x é a nossa incógnita, seria aquela letra que eu preciso descobrir o valor dela, tá? Então, olha os exemplos que eu trouxe para vocês hoje. Isso aqui é uma equação literal do primeiro grau na incógnita x. Então, vamos analisar. Veja que aqui eu tenho a letra x, tá? Porque você está acostumado até agora, por exemplo, como você deve ter visto na aula, uma equação normal, então. Uma equação do primeiro grau. Se eu colocasse simplesmente isso daqui, 5x igual a 10, tá? Isso daqui é uma equação do primeiro grau, tá? Como você deve ter visto. Então, aqui eu tenho incógnita x, e aí eu descobriria o valor do x. Já sabe qual é o valor do x? Nessa equação, o x vai valer 2, Porque se eu multiplicar 5 por 2, dá o 10. Então, nesse caso, simplesinho. Mas agora, o que está diferindo, então, a equação do primeiro grau de uma equação literal do primeiro grau? Então, aqui, x, expoente quando não tem ninguém, expoente 1, tá, produção? Expoente 1 quando não aparece. E tá vendo que tem uma letra a mais além da letra x? Então, aquela ali é a letra que vai representar o que pra gente? Essas letras, elas figuram na equação como constantes, que representam um valor real, tá? Então, sempre você vai observar assim. Olha outro exemplo que eu tenho aqui. Isso também é considerada uma equação literal do primeiro grau na incógnita x. Tenho a letra x aqui, tenho a letra x aqui. E quem são as letras além do x da incógnita? É a letra A e a letra B, tá? Que são constantes, como eu escrevi aqui para você, ó. Já aproveita e marca que essas outras letras, além da incógnita que aparecem na equação, são consideradas constantes que representam um valor real, tá? E mais um outro exemplo também,
Esse daqui que você vai ficar pensando aí, tenho certeza que você deve estar perguntando assim, Giz, mas você não falou que uma equação do primeiro grau, a literal do primeiro grau, tem expoente 1? Por que aqui está com expoente 2? Mas analisa uma coisa, quem é a incógnita que nós estamos trabalhando? A incógnita é o x. Então, não é o p que é a minha incógnita, é o x. E qual é o expoente do x? O expoente do x é 1. Então, é do primeiro grau. E é literal porque, além da incógnita x, eu tenho essas duas letras p, que não importa o expoente que vai estar na letra p. A equação continua sendo do primeiro grau, porque quem é mesmo que importa? O x, que é a nossa incógnita, tá? Então, ó, são considerados, depois de tudo que eu já falei, a definição que eu coloquei aqui para você. São consideradas equações literais, né, do primeiro grau, porque contém outras letras além da incógnita x. Ficou bem claro para você, né? Já falei bastante que tem a incógnita x e outras letras. Mas e agora? Como é que nós vamos resolver uma equação do primeiro grau? Então veja aqui no exemplo que eu vou mostrar. No exemplo não, né, gente? Nos exemplos que nós vamos realizar agora. Então, em primeiro lugar, leia o enunciado, tá? Pra gente descobrir o que no enunciado? Quem vai ser a incógnita? Porque eu sei que vai ter outra letra além do x que a gente está acostumado. Mas e se não tiver x, tiver y e outra letra? Tiver um y e um b? Quem que vai ser a incógnita? Então tem que identificar no enunciado, tá? Então aqui, adivinha quem é a incógnita? Sendo x a incógnita, resolva as equações literais. Então sabemos que é do primeiro grau, porque o expoente aqui do x é igual a 1, né? Então é do primeiro grau. Então, como você viu na aula que eu expliquei a resolução sobre as equações, nós devemos encontrar o valor do x, né? Que a incógnita é o x. E como é que eu encontro o valor do x? Então, veja que aqui eu tenho 6, quando eu tenho um número e uma letra entre eles é vezes. 6 vezes x igual a 24a. Ó a outra letra que tem aqui, além da nossa incógnita, né? Que é aquela constante, que ela tá figurando ali como uma constante, que representa o valor real. Você marcou, né? Ah, bom. E aí? Aí nós vamos descobrir o valor do x. Então, você pode fazer pelo aquele processo, que é o certo, que é o processo convencional, ou você pode escolher pelo macete. O convencional é pensar assim, nossa, por quanto que eu devo dividir aqui para que sobre só x? Dividir aqui por 6, não é? Porque se estava multiplicado por 6, eu divido. Mas aí a gente vai e faz aquele processo de macete, que é o processo rápido. Então eu olho assim e falo, esse x está sendo, o 6 está sendo multiplicado pelo x, então ele vai passar lá do outro lado dividindo, porque ele faz a operação inversa, tá? Só pensar nisso. Então agora faz que x é igual, 24 dividido por 6 vai ser igual a 4. Como eu tenho a letra A aqui, vai ficar igual a 4A. Só isso? Só isso, gente. Então quer dizer que o valor do x vai ser 4A. E aí nós colocamos a resposta num conjunto solução, né? Porque quando o enunciado pede para resolver, eu encontro uma solução para a equação. Então, o conjunto solução, aí eu coloco entre chaves, 4A. E aí, se você quiser tirar a prova real, por exemplo, para ver se fez sentido o que você encontrou, o x vale 4A, não vale? Agora pega aqui, no lugar desse x então, ó, no lugar desse x aqui, troca ele por 4A. Vai ficar 4A vezes 6. 4A vezes 6 vai ficar assim, ó. 4A vezes 6, 4 vezes 6 dá 24. E copio A, 24A. Que tá aqui, ó, 24A. Pronto, encontrei o valor. Você viu que simples que é? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui para praticar. Porque quanto mais pratica, mais aprende, né? Nesse caso, a minha incógnita tá aqui, que é o x. Então, quer dizer que é ela que eu preciso encontrar o valor. Então, é ela que vai ficar isolada no primeiro lado, né? No primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. 5x igual a 12a. Aí, esse 3 aqui, ele estava fazendo uma subtração, né? Estava menos. A gente fala assim, porque eu estou explicando pelo macete, tá bom, gente? Para você que já assistiu a aula, viu que eu expliquei com todos os detalhes o processo convencional do porquê que se resolve uma equação, como que se resolve uma equação, tá? Até utilizei a balança, né?
aqui já vamos fazer no macete. Por quê? Porque se você tá nessa aula aqui é porque você já aprendeu equação, né, gente? Por isso que eu falo, ó, uma aula precisa da outra. Aí vai ficar 12A mais, porque ele tava menos, eu faço operação inversa, mais 3A. E aí aqui eu tenho que 5x vai ser igual 12A com 3A, eu posso somar porque nós consideramos que são termos semelhantes. E 12 mais 3 é igual a 15A. E para terminar essa equação, esse 5 está multiplicando x, então ele vai passar dividindo. Vai ficar 15A dividido por 5. E 15 dividido por 5 vai ser igual a 3 e o A aqui na frente. Então, eu encontrei que o valor do x é igual a 3A. Aí, nós vamos lá e colocamos o conjunto solução. 3A. E essa é a resposta, tá certinho, gente? Fica com a letra na resposta mesmo. Porque o que a letra está fazendo? Ela está figurando como uma constante ali, né? Que representa o número real. Quer tirar a prova real? Mas toda vez precisa tirar a prova real? Não, produção, não é toda vez que precisa. Aqui eu fiz mostrando, né, a prova real para você ver se está fazendo sentido o resultado que eu encontrei. Vamos fazer a prova real mais esse daqui então. No lugar do x eu vou colocar 3A, ó. Então vai ficar assim, ó. No lugar do x, aqui está sendo multiplicado. X vezes 5. Então quer dizer que vai ser o 3A vezes o 5. Se quiser pôr o 5 aqui antes também pode, não tem problema, ó. Quer pôr aqui, ó, porque o 5 tá primeiro, né? Então vai ficar 5 vezes o valor do x, ó. 5 vezes o valor do x. Vai dar o que aqui, gente? 5 vezes 3 vai ser igual a 15A. 15A. 15A tira 3A, 15 tira 3, 12. 12A. Pronto, tá certinho então. Então, verificado a nossa solução dessa equação. E agora vamos para os próximos exemplos. Mais uma vez, antes de começar a resolver os exercícios, leia o enunciado. Ah, eu nem tô trocando a incógnita, devia trocar, né, pra fazer uma pegadinha com você. Não, gente, eu não faço essas maldades com o aluno, tá? Então vamos lá. Até estou dando a dica. Sendo x a incógnita, resolver a equação literal. Então aqui eu já comecei, né, aumentar um pouquinho o nível, né? Coloquei um pouquinho mais difícil em relação ao que nós já fizemos. Então eu tenho a incógnita x aqui e tenho x aqui. E esse A e esse outro A são aquelas outras letras. E aí, como que nós vamos resolver? Então lembre-se que eu preciso, ao resolver uma equação, deixar tudo que tem a incógnita. Presta atenção, a incógnita no primeiro membro e quem não tem a incógnita nós colocamos no segundo membro, né? Isso que é aquele macete que nós fazemos. Então vamos lá. Aqui no primeiro membro vai ficar o 8x. E quem é mais que vai ficar junto com o 8x? Esse 2x. Só que você pode observar que esse 2x está mais, ele está positivo quando não tem sinal. Então, se eu colocar ele no primeiro membro, eu faço a operação inversa. Então, vai ser menos 2x. Ok. Igual. Quem fica agora no segundo membro? O 25A, que já estava lá. E quem é que vai lá com ele? O 7A. O 7A estava mais, então a gente faz menos 7A. Faz negativo, operação inversa. Agora, vamos juntar 8x. De 8x eu tiro 2x, nós vamos ficar com 6x. Igual. Aqui, de 25A eu tiro 7A, só lembrando, gente, que eu só estou fazendo essa subtração porque nós temos termos semelhantes. O que são termos semelhantes? É quando a parte que tem a letra, ó, tem a mesma letra, igualzinho, o expoente é igual. Mas veja, por exemplo, se aqui tivesse um expoente 2 aqui nesse A, eu já não poderia juntar esse 25 com esse 7. Juntar, aqui subtrair no caso. Não poderia, porque daí nós não teríamos termos semelhantes aqui, porque o expoente mudou. Por mais que a letra é a mesma, o expoente mudou. Então daí não poderia. Mas, né, como aqui é igual, nós podemos. Então vai ser, de 25 eu tiro 7, vai ser 18A. E como que eu termino agora mesmo? Esse 6 que estava multiplicando o x, nós vamos passar para o segundo membro dividindo 18. Então, vai ficar 18A dividido por 6. Então, x vai ser igual, 18 dividido por 6 vai dar 3 e o A.
Nossa, de novo deu um resultado como 3A. E aí, né, já ia, ó a mania de fazer o circulinho para destacar, né? Vamos fazer o que mesmo quando eu resolvo uma equação? Colocamos o conjunto solução. Então, o conjunto solução vai ser o valor que nós encontramos para a incógnita x. Então, 3A. Ai, gente, que tranquilo que é. Só apareceu, né, ser um pouquinho longa, né, grande, mas tranquilinho, né? Outro exemplo agora. Ah, gente, eu tô muito boazinha hoje, né? De novo, ó, até deixei já grifado, aproveitei o enunciado lá. Determine de novo o valor dessa equação, né, que é a incógnita x. Mais uma vez, então. Nossa, agora deu uma pioradinha, gente. Tem parênteses agora? Aumentei o nível. Cada vez que passo o exemplo, eu aumento o nível. O que eu faço quando eu tenho aqui parênteses? E o que é esse 3 aqui atrás do parênteses? Esse 3, gente, ele está multiplicando os dois termos aqui que estão dentro dos parênteses. Por isso, nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, o famoso chuveirinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes mx, que dá quanto 3 vezes mx? Vai ser a indicação de 3mx. Porque como é que eu vou multiplicar? Não tem o valor do m ali, né? Ele é uma constante, então deixo indicado. E depois eu vou multiplicar o 3 vezes o n. 3 vezes n vai ser igual a 3n. Pronto, fiz a distribuição, então, desse 3 com cada um dos elementos aqui de dentro. E agora eu copio o que sobrou. Menos 2mx igual a 5n. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Agora nós devemos separar, então, a incógnita no primeiro membro e quem não tem a incógnita vai para o segundo membro. Então, aqui vai ficar o 3mx, que tem a incógnita, né, que é o x, e esse menos 2mx. Segundo membro agora, gente, igual. No segundo membro vai ficar o 5n, que já se encontra lá. E quem é que vai lá junto com o 5n? O 3n, só que aqui ele estava mais. Então, aqui nós fazemos a operação inversa, menos 3n. E agora, eu posso juntar esses termos aqui? São semelhantes? As letras estão iguaizinhas? Aqui eu tenho mx, aqui eu tenho mx. Perfeito, expoente igualzinho. Então, eu posso juntar. Se eu tenho 3 e tiro 2, de 3 eu tiro 2, sobra 1mx. E se você quiser escrever somente mx, ó, perfeito, também pode, não vai alterar. Igual a, de 5 eu tiro 3, vai dar 2n. Ô, gente, mas agora, como que eu acho o resultado? Isso aqui já é o valor final? Mx é igual a 2n? O que o enunciado pediu para eu resolver? Sendo x a incógnita, então resolva a equação. Então quer dizer que eu tenho que encontrar o valor do x. E esse m que está aqui do lado dele vai ter que sair dali. E ele vai para o segundo membro, fazendo o que mesmo? Ele está multiplicando x, então ele vai dividindo. Então vai ficar que x é igual a 2n dividido por m. Mas pode ficar assim a resposta? Claro que pode. Só que daí nós vamos colocar uma especificação para essa constante m aqui. Porque ela não pode ser qual valor mesmo, gente? Tem um valor que ela não pode ser. Você tem ideia de que valor ela não pode ser? Vamos pensando enquanto eu vou escrever no conjunto solução. Conjunto solução vai ser igual a 2n sobre m. Agora aqui na frente eu vou colocar a condição. Vou colocar vírgula. E qual é a condição? O m tem que ser um número diferente. Esse aqui é o símbolo de diferente. Diferente de quanto? De zero. Eu não posso ter zero no denominador, porque não existe a divisão por zero, né? Então, nunca que quando você resolver uma equação literal e aquela outra letra que não é incógnita ficou no denominador, você precisa especificar que essa letra tem que ser um número diferente de zero. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou pedir para você deixar um joinha aí para a Giz na aula de hoje, que nós aprendemos sobre a equação literal, equações literais do primeiro grau, na incógnita x, né? Só fiz com incógnita x. Mas, gente, se você tiver uma atividade e no seu enunciado estiver escrito sendo y incógnita, você vai resolver da mesma maneira, vai proceder da mesma maneira, só que daí a incógnita é a outra letra. Fique atento, então, ao enunciado, tá bom? Compartilhe essa aula com os seus colegas
para todo mundo ficar conhecendo a equação literal e arrasar nas atividades. E não esquece de se inscrever no canal da Giz para receber as notificações das aulas. Ativa aí o sininho, né? Porque daí a hora que eu publico uma aula já ativa aí para você, você vai lá correndo ver e arrasa em todas as atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!